assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com um cara chamado Tom Popper, um corretor de imóveis super bem sucedido, todo elegante, mas que vive focado no trabalho e quase não tem tempo para a família. Ele é separado, tem 2 filhos que não vê tanto quanto deveria e, para completar, é meio frio nas relações. O típico cara que acha que controle é a chave para a vida, até que um presente muito esquisito muda tudo. Esse presente vem do pai dele, que era um aventureiro viajando pelo mundo e com quem Tom não tinha muito contato. E não é uma carta, não é uma herança, não é um carro. É um pinguim. Sim, um pinguim de verdade, que chega vivo, andando pela casa como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins. No total, são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. A partir daí, a vida do Tom vira um caos completo. Ele tenta continuar sua rotina de negociações milionárias, reuniões chiques e jantares importantes, mas como é que faz isso com meia dúzia de pinguins aprontando na sala? Eles fazem bagunça, destroem móveis, escorregam pelo chão e deixam a casa parecendo um pedaço do Ártico. Só que no meio da confusão, acontece uma coisa inesperada. Os filhos dele começam a adorar os pinguins. E isso acaba aproximando o Tom da família de um jeito que ele nem lembrava que era possível. Mas claro que não seria tão simples. Além de ter que lidar com os pinguins, Tom ainda enfrenta uma pressão enorme no trabalho. Ele está prestes a fechar um negócio super importante vendendo um prédio histórico. Mas a dona do lugar não confia muito nele porque sente que ele é frio demais. E no meio disso tudo, aparece uma mulher do zoológico que quer levar os pinguins embora. Ela diz que eles precisam de cuidados especiais e que não é seguro ficarem num apartamento. O problema é que Tom, que no começo queria se livrar dos bichos, agora está super apegado a eles e não quer que sejam separados. A relação entre Tom e os pinguins só cresce. Ele aprende a cuidar deles, cria um jeito maluco de adaptar a casa com gelo e até leva os bichos para o parque para se divertirem. E isso, sem ele perceber, vai mudando sua forma de ver a vida. Ele começa a entender que existem coisas mais importantes que o trabalho, como estar presente na vida dos filhos, se reconectar com a ex-esposa e aproveitar momentos simples. No começo, a gente conhece Tom Popper, e olha, ele é aquele tipo de cara que parece ter a vida perfeita por fora, mas por dentro tá meio vazio. Ele é corretor de imóveis de altíssimo nível, vende propriedades caríssimas e sabe exatamente o que o cliente quer ouvir. Sempre de terno impecável, celular na mão, agenda cheia, mas não tem muito espaço para nada que não seja negócio. A vida dele é corrida, prática e calculada. E essa frieza acaba aparecendo na relação com a família. Ele é divorciado da Amanda e os 2 filhos, Jane e Billy, só veem o pai de vez em quando. Quando se encontram, as conversas são meio sem graça, como se ele não soubesse mais como se conectar com eles. A gente percebe logo que essa distância tem raízes lá atrás na infância. O pai de Tom, o Tom Popper Sr., era um explorador que vivia viajando o mundo e quase nunca estava em casa. Isso fez o pequeno Tom crescer sentindo falta de atenção. E agora, adulto, ele acabou repetindo o mesmo padrão. Só que em vez de viajar, ele vive longe, porque está sempre trabalhando. É aquele ciclo que a gente nem percebe que está repetindo. E aí vem a virada. Um dia, Tom recebe uma notícia inesperada. O pai dele morreu e deixou um presente. Só que não é nada que ele esperava. Chega no apartamento uma grande caixa de madeira, pesada e misteriosa. Quando ele abre, tchan! Lá está um pinguim vivo, andando pela sala como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins.
No total são 6. Capitão, mamãe, mordida, espirro, comilão e espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. Nesse ponto, Tom tá desesperado. Ele tenta trancar os pinguins num quarto, mas eles escapam. Ele tenta continuar seu dia como se nada tivesse acontecido, mas imagina, no meio de uma reunião séria, o telefone dele toca. E é o porteiro reclamando que tem barulho e cheiro de peixe vindo do apartamento. Mesmo assim, essa bagunça começa a chamar a atenção dos filhos dele, que chegam para uma visita e ficam encantados com os pinguins. E é aqui que a gente começa a ver uma mudança. Tom, que não sabia mais como conversar com as crianças, agora tem algo divertido para compartilhar. Ele ainda não percebe, mas os pinguins estão abrindo uma porta para algo que ele tinha perdido há muito tempo: momentos de verdade com a família. Mas, por enquanto, no fim dessa primeira parte, ele ainda está mais preocupado em controlar a situação do que em curtir. E, sinceramente, controlar 6 pinguins dentro de um apartamento de luxo não existe. É o tipo de problema que só tá começando. Logo de cara, Tom percebe que não dá para manter 6 pinguins no apartamento sem fazer mudanças. Eles são animais de frio, então começam a sofrer com o calor. A solução que ele encontra: deixar o ar-condicionado no máximo e espalhar gelo pela casa. Em pouco tempo, o apartamento, que antes era todo moderno e chique, vira um mini Ártico improvisado, com neve artificial, blocos de gelo e poças de água pelo chão. É basicamente um parque de diversões para os pinguins e um desastre para quem precisa manter uma imagem profissional. Enquanto isso, Tom tenta continuar focado no trabalho. Ele está no meio de uma negociação importantíssima: convencer a dona de um prédio histórico a vender o imóvel. Essa senhora Van Gundy, é dura na queda, daquelas que sabem exatamente com quem estão lidando e não caem em conversa fiada. Ela já não tem muita simpatia por Tom porque sente que ele é calculista demais. Então imagina a cena. Ele precisa mostrar que é confiável e refinado, mas ao mesmo tempo tem meia dúzia de pinguins em casa destruindo tudo. E claro que eles escolhem os piores momentos para aprontar. Em uma reunião com clientes, por exemplo, um pinguim começa a cantar, aquele som alto e engraçado que eles fazem, e Tom tenta disfarçar dizendo que é o encanamento do prédio. Só que no instante seguinte, outro pinguim aparece no meio da sala, patinando no chão molhado. A reunião acaba virando um espetáculo e o que era para ser um momento sério se transforma em comédia involuntária. Os filhos, por outro lado, estão amando. Cada vez que vão visitar o pai, encontram um apartamento mais divertido e gelado. Eles ajudam a alimentar os pinguins, dão peixe, brincam de escorregar no gelo e até inventam jogos. A Jane, a filha mais velha, que antes parecia distante, começa a sorrir de novo na presença do pai. E o Billy, o mais novo, fica grudado nele como nunca. Só que junto com essa aproximação, vem um problema. Nat Jones, uma funcionária do zoológico, fica sabendo que Tom está com pinguins em casa e aparece dizendo que é ilegal e que eles precisam ser levados para um habitat adequado. Ela até parece simpática no começo, mas deixa claro que se ele não entregar os bichos, pode ter problemas sérios. Tom fica dividido. No início ele pensa: ótimo, assim me livro deles e minha vida volta ao normal. Mas aí vem aquele peso no coração. Ele já está acostumado a acordar com os pinguins, a brincar com eles e percebe que não é tão simples se separar. E quando vê como os filhos ficam felizes com a presença dos bichos, isso pega ainda mais. Enquanto decide o que fazer, ele começa a criar uma rotina meio maluca com os pinguins. Leva todos para o parque, deixa eles nadarem na fonte e até ensaia truques para distraí-los. Mas claro, a cidade inteira começa a notar e logo o cara com os pinguins vira assunto entre vizinhos e curiosos. No trabalho, as coisas começam a ficar tensas. A senhora Van Gundy marca uma visita ao apartamento de Tom para avaliar se ele é um homem de confiança, e ele precisa dar um jeito de esconder os pinguins a todo custo. Mas como você já pode imaginar, esconder 6 pinguins não é exatamente possível. Eles escapam, aparecem no meio da visita e transformam o encontro num verdadeiro circo.
O plano de fechar o negócio começa a ruir e Tom percebe que para manter tudo sob controle, vai ter que escolher melhor suas prioridades. A pressão em cima do Tom chega no ponto máximo. A Annette Jones do zoológico aparece novamente, dessa vez sem aquele jeitinho simpático, e diz que se ele não entregar os pinguins imediatamente, vai ter problema sério com a lei. Tom tenta ganhar tempo, enrola, mas não tem jeito. Ela aparece com uma equipe e leva todos os 6. No começo, ele até tenta se convencer que foi melhor assim. Afinal, ele tinha reclamado desde o primeiro dia que era impossível viver com esses bichos num apartamento. Mas basta chegar em casa, abrir a porta e não ouvir o barulho, não ver a bagunça, não sentir o frio que eles provocavam. E o silêncio bate forte. É como se o lugar tivesse perdido a vida. E pior, os filhos percebem. Eles ficam tristes, distantes, e Tom sente que perdeu não só os pinguins, mas também aquele elo novo que estava construindo com a família. Tudo começa com um cara chamado Tom Popper, um corretor de imóveis super bem-sucedido, todo elegante, mas que vive focado no trabalho e quase não tem tempo para a família. Ele é separado, tem 2 filhos que não vê tanto quanto deveria e, para completar, é meio frio nas relações. O típico cara que acha que controle é a chave para a vida. Até que um presente muito esquisito muda tudo. Esse presente vem do pai dele, que era um aventureiro viajando pelo mundo e com quem Tom não tinha muito contato. E não é uma carta, não é uma herança, não é um carro. É um pinguim. Sim, um pinguim de verdade, que chega vivo, andando pela casa como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins. No total, são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. A partir daí, a vida do Tom vira um caos completo. Ele tenta continuar sua rotina de negociações milionárias, reuniões chiques e jantares importantes, mas como é que faz isso com meia dúzia de pinguins aprontando na sala? Eles fazem bagunça, destroem móveis, escorregam pelo chão e deixam a casa parecendo um pedaço do Ártico. Só que no meio da confusão, acontece uma coisa inesperada. Os filhos dele começam a adorar os pinguins. E isso acaba aproximando o Tom da família de um jeito que ele nem lembrava que era possível. Mas claro que não seria tão simples. Além de ter que lidar com os pinguins, Tom ainda enfrenta uma pressão enorme no trabalho. Ele está prestes a fechar um negócio super importante vendendo um prédio histórico. Mas a dona do lugar não confia muito nele porque sente que ele é frio demais. E no meio disso tudo, aparece uma mulher do zoológico que quer levar os pinguins embora. Ela diz que eles precisam de cuidados especiais e que não é seguro ficarem num apartamento. O problema é que Tom, que no começo queria se livrar dos bichos, agora está super apegado a eles e não quer que sejam separados. A relação entre Tom e os pinguins só cresce. Ele aprende a cuidar deles, cria um jeito maluco de adaptar a casa com gelo e até leva os bichos para o parque para se divertirem. E isso, sem ele perceber, vai mudando sua forma de ver a vida. Ele começa a entender que existem coisas mais importantes que o trabalho, como estar presente na vida dos filhos, se reconectar com a ex-esposa e aproveitar momentos simples. No começo, a gente conhece Tom Popper, e olha, ele é aquele tipo de cara que parece ter a vida perfeita por fora, mas por dentro tá meio vazio. Ele é corretor de imóveis de altíssimo nível, vende propriedades caríssimas e sabe exatamente o que o cliente quer ouvir. Sempre de terno impecável, celular na mão, agenda cheia, mas não tem muito espaço para nada que não seja negócio. A vida dele é corrida, prática e calculada. E essa frieza acaba aparecendo na relação com a família. Ele é divorciado da Amanda e os 2 filhos, Jane e Billy, só veem o pai de vez em quando. Quando se encontram, as conversas são meio sem graça, como se ele não soubesse mais como se conectar com eles. A gente percebe logo que essa distância tem raízes lá atrás na infância. O pai de Tom, o Tom Popper Sr., era um explorador que vivia viajando o mundo e quase nunca estava em casa. Isso fez o pequeno Tom crescer sentindo falta de atenção. E agora, adulto,
ele acabou repetindo o mesmo padrão. Só que em vez de viajar, ele vive longe, porque está sempre trabalhando. É aquele ciclo que a gente nem percebe que está repetindo. E aí vem a virada. Um dia, Tom recebe uma notícia inesperada. O pai dele morreu e deixou um presente. Só que não é nada que ele esperava. Chega no apartamento uma grande caixa de madeira, pesada e misteriosa. Quando ele abre, tchan! Lá está um pinguim vivo, andando pela sala como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins. No total são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. Nesse ponto, Tom tá desesperado. Ele tenta trancar os pinguins num quarto, mas eles escapam. Ele tenta continuar seu dia como se nada tivesse acontecido, mas imagina, no meio de uma reunião séria, o telefone dele toca, e é o porteiro reclamando que tem barulho e cheiro de peixe vindo do apartamento. Mesmo assim, essa bagunça começa a chamar a atenção dos filhos dele, que chegam para uma visita e ficam encantados com os pinguins. E é aqui que a gente começa a ver uma mudança. Tom, que não sabia mais como conversar com as crianças, agora tem algo divertido para compartilhar. Ele ainda não percebe, mas os pinguins estão abrindo uma porta para algo que ele tinha perdido há muito tempo: momentos de verdade com a família. Mas, por enquanto, no fim dessa primeira parte, ele ainda está mais preocupado em controlar a situação do que em curtir. E, sinceramente, controlar 6 pinguins dentro de um apartamento de luxo não existe. É o tipo de problema que só está começando. Logo de cara, Tom percebe que não dá para manter 6 pinguins no apartamento sem fazer mudanças. Eles são animais de frio, então começam a sofrer com o calor. A solução que ele encontra: deixar o ar-condicionado no máximo e espalhar gelo pela casa. Em pouco tempo, o apartamento, que antes era todo moderno e chique, vira um mini Ártico improvisado, com neve artificial, blocos de gelo e poças de água pelo chão. É basicamente um parque de diversões para os pinguins e um desastre para quem precisa manter uma imagem profissional. Enquanto isso, Tom tenta continuar focado no trabalho. Ele está no meio de uma negociação importantíssima: convencer a dona de um prédio histórico a vender o imóvel. Essa senhora Van Gundy, é dura na queda, daquelas que sabem exatamente com quem estão lidando e não caem em conversa fiada. Ela já não tem muita simpatia por Tom porque sente que ele é calculista demais. Então imagina a cena. Ele precisa mostrar que é confiável e refinado, mas ao mesmo tempo tem meia dúzia de pinguins em casa destruindo tudo. E claro que eles escolhem os piores momentos para aprontar. Em uma reunião com clientes, por exemplo, um pinguim começa a cantar, aquele som alto e engraçado que eles fazem, e Tom tenta disfarçar dizendo que é o encanamento do prédio. Só que no instante seguinte, outro pinguim aparece no meio da sala, patinando no chão molhado. A reunião acaba virando um espetáculo e o que era para ser um momento sério se transforma em comédia involuntária. Os filhos, por outro lado, estão amando. Cada vez que vão visitar o pai, encontram um apartamento mais divertido e gelado. Eles ajudam a alimentar os pinguins, dão peixe, brincam de escorregar no gelo e até inventam jogos. A Jane, a filha mais velha, que antes parecia distante, começa a sorrir de novo na presença do pai. E o Billy, o mais novo, fica grudado nele como nunca. Só que junto com essa aproximação, vem um problema. Nat Jones, uma funcionária do zoológico, fica sabendo que Tom está com pinguins em casa e aparece dizendo que é ilegal e que eles precisam ser levados para um habitat adequado. Ela até parece simpática no começo, mas deixa claro que se ele não entregar os bichos, pode ter problemas sérios. Tom fica dividido. No início ele pensa: ótimo, assim me livro deles e minha vida volta ao normal. Mas aí vem aquele peso no coração. Ele já está acostumado a acordar com os pinguins, a brincar com eles e percebe que não é tão simples se separar. E quando vê como os filhos ficam felizes com a presença dos bichos, isso pega ainda mais.
Enquanto decide o que fazer, ele começa a criar uma rotina meio maluca com os pinguins. Leva todos para o parque, deixa eles nadarem na fonte e até ensaia truques para distraí-los. Mas claro, a cidade inteira começa a notar e logo o cara com os pinguins vira assunto entre vizinhos e curiosos. No trabalho, as coisas começam a ficar tensas. A senhora Van Gundy marca uma visita ao apartamento de Tom para avaliar se ele é um homem de confiança, e ele precisa dar um jeito de esconder os pinguins a todo custo. Mas como você já pode imaginar, esconder 6 pinguins não é exatamente possível. Eles escapam, aparecem no meio da visita e transformam o encontro num verdadeiro circo. O plano de fechar o negócio começa a ruir e Tom percebe que para manter tudo sob controle, vai ter que escolher melhor suas prioridades. A pressão em cima do Tom chega no ponto máximo. A Annette Jones do zoológico aparece novamente, dessa vez sem aquele jeitinho simpático, e diz que se ele não entregar os pinguins imediatamente, vai ter problema sério com a lei. Tom tenta ganhar tempo, enrola, mas não tem jeito. Ela aparece com uma equipe e leva todos os 6. No começo, ele até tenta se convencer que foi melhor assim. Afinal, ele tinha reclamado desde o primeiro dia que era impossível viver com esses bichos num apartamento. Mas basta chegar em casa, abrir a porta e não ouvir o barulho, não ver a bagunça, não sentir o frio que eles provocavam. E o silêncio bate forte. É como se o lugar tivesse perdido a vida. E pior, os filhos percebem. Eles ficam tristes, distantes, e Tom sente que perdeu não só os pinguins, mas também aquele elo novo que estava construindo com a família. Tudo começa com um cara chamado Tom Popper, um corretor de imóveis super bem-sucedido, todo elegante, mas que vive focado no trabalho e quase não tem tempo para a família. Ele é separado, tem 2 filhos que não vê tanto quanto deveria e, para completar, é meio frio nas relações. O típico cara que acha que controle é a chave para a vida, até que um presente muito esquisito muda tudo. Esse presente vem do pai dele, que era um aventureiro viajando pelo mundo e com quem Tom não tinha muito contato. E não é uma carta, não é uma herança, não é um carro. É um pinguim. Sim, um pinguim de verdade, que chega vivo, andando pela casa como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho. Mas aí, chegam mais pinguins. No total, são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. A partir daí, a vida do Tom vira um caos completo. Ele tenta continuar sua rotina de negociações milionárias, reuniões chiques e jantares importantes, mas como é que faz isso com meia dúzia de pinguins aprontando na sala? Eles fazem bagunça, destroem móveis, escorregam pelo chão e deixam a casa parecendo um pedaço do Ártico. Só que no meio da confusão, acontece uma coisa inesperada. Os filhos dele começam a adorar os pinguins. E isso acaba aproximando o Tom da família de um jeito que ele nem lembrava que era possível. Mas claro que não seria tão simples. Além de ter que lidar com os pinguins, Tom ainda enfrenta uma pressão enorme no trabalho. Ele está prestes a fechar um negócio super importante vendendo um prédio histórico. Mas a dona do lugar não confia muito nele porque sente que ele é frio demais. E no meio disso tudo, aparece uma mulher do zoológico que quer levar os pinguins embora. Ela diz que eles precisam de cuidados especiais e que não é seguro ficarem num apartamento. O problema é que Tom, que no começo queria se livrar dos bichos, agora está super apegado a eles e não quer que sejam separados. A relação entre Tom e os pinguins só cresce. Ele aprende a cuidar deles, cria um jeito maluco de adaptar a casa com gelo e até leva os bichos para o parque para se divertirem. E isso, sem ele perceber, vai mudando sua forma de ver a vida. Ele começa a entender que existem coisas mais importantes que o trabalho, como estar presente na vida dos filhos, se reconectar com a ex-esposa e aproveitar momentos simples. No começo, a gente conhece Tom Popper, e olha, ele é aquele tipo de cara que parece ter a vida perfeita por fora, mas por dentro tá meio vazio. Ele é corretor de imóveis de altíssimo nível, vende propriedades caríssimas e sabe exatamente o que o cliente quer ouvir.
Sempre de terno impecável, celular na mão, agenda cheia, mas não tem muito espaço para nada que não seja negócio. A vida dele é corrida, prática e calculada. E essa frieza acaba aparecendo na relação com a família. Ele é divorciado da Amanda e os 2 filhos, Jane e Billy, só veem o pai de vez em quando. Quando se encontram, as conversas são meio sem graça, como se ele não soubesse mais como se conectar com eles. A gente percebe logo que essa distância tem raízes lá atrás na infância. O pai de Tom, o Tom Popper Sr., era um explorador que vivia viajando o mundo e quase nunca estava em casa. Isso fez o pequeno Tom crescer sentindo falta de atenção. E agora, adulto, ele acabou repetindo o mesmo padrão. Só que em vez de viajar, ele vive longe, porque está sempre trabalhando. É aquele ciclo que a gente nem percebe que está repetindo. E aí vem a virada. Um dia, Tom recebe uma notícia inesperada. O pai dele morreu e deixou um presente. Só que não é nada que ele esperava. Chega no apartamento uma grande caixa de madeira, pesada e misteriosa. Quando ele abre, tchan! Lá está um pinguim vivo, andando pela sala como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins. No total são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. Nesse ponto, Tom tá desesperado. Ele tenta trancar os pinguins num quarto, mas eles escapam. Ele tenta continuar seu dia como se nada tivesse acontecido, mas imagina, no meio de uma reunião séria, o telefone dele toca, e é o porteiro reclamando que tem barulho e cheiro de peixe vindo do apartamento. Mesmo assim, essa bagunça começa a chamar a atenção dos filhos dele, que chegam para uma visita e ficam encantados com os pinguins. E é aqui que a gente começa a ver uma mudança. Tom, que não sabia mais como conversar com as crianças, agora tem algo divertido para compartilhar. Ele ainda não percebe, mas os pinguins estão abrindo uma porta para algo que ele tinha perdido há muito tempo: momentos de verdade com a família. Mas, por enquanto, no fim dessa primeira parte, ele ainda está mais preocupado em controlar a situação do que em curtir. E, sinceramente, controlar 6 pinguins dentro de um apartamento de luxo não existe. É o tipo de problema que só está começando. Logo de cara, Tom percebe que não dá para manter 6 pinguins no apartamento sem fazer mudanças. Eles são animais de frio, então começam a sofrer com o calor. A solução que ele encontra é deixar o ar-condicionado no máximo e espalhar gelo pela casa. Em pouco tempo, o apartamento, que antes era todo moderno e chique, vira um mini Ártico improvisado, com neve artificial, blocos de gelo e poças de água pelo chão. É basicamente um parque de diversões para os pinguins e um desastre para quem precisa manter uma imagem profissional. Enquanto isso, Tom tenta continuar focado no trabalho. Ele está no meio de uma negociação importantíssima: convencer a dona de um prédio histórico a vender o imóvel. Essa senhora Van Gundy, é dura na queda, daquelas que sabem exatamente com quem estão lidando e não caem em conversa fiada. Ela já não tem muita simpatia por Tom porque sente que ele é calculista demais. Então imagina a cena. Ele precisa mostrar que é confiável e refinado, mas ao mesmo tempo tem meia dúzia de pinguins em casa destruindo tudo. E claro que eles escolhem os piores momentos para aprontar. Em uma reunião com clientes, por exemplo, um pinguim começa a cantar, aquele som alto e engraçado que eles fazem, e Tom tenta disfarçar dizendo que é o encanamento do prédio. Só que no instante seguinte, outro pinguim aparece no meio da sala, patinando no chão molhado. A reunião acaba virando um espetáculo e o que era para ser um momento sério se transforma em comédia involuntária. Os filhos, por outro lado, estão amando. Cada vez que vão visitar o pai, encontram um apartamento mais divertido e gelado. Eles ajudam a alimentar os pinguins, dão peixe, brincam de escorregar no gelo e até inventam jogos. A Jane, a filha mais velha, que antes parecia distante, começa a sorrir de novo na presença do pai. E o Billy, o mais novo, fica grudado nele como nunca.
Só que junto com essa aproximação vem um problema. Nat Jones, uma funcionária do zoológico, fica sabendo que Tom está com pinguins em casa e aparece dizendo que é ilegal e que eles precisam ser levados para um habitat adequado. Ela até parece simpática no começo, mas deixa claro que se ele não entregar os bichos, pode ter problemas sérios. Tom fica dividido. No início ele pensa, ótimo, assim me livro deles e minha vida volta ao normal. Mas aí vem aquele peso no coração. Ele já está acostumado a acordar com os pinguins, a brincar com eles e percebe que não é tão simples se separar. E quando vê como os filhos ficam felizes com a presença dos bichos, isso pega ainda mais. Enquanto decide o que fazer, ele começa a criar uma rotina meio maluca com os pinguins. Leva todos para o parque, deixa eles nadarem na fonte e até ensaia truques para distraí-los. Mas claro, a cidade inteira começa a notar e logo o cara com os pinguins vira assunto entre vizinhos e curiosos. No trabalho, as coisas começam a ficar tensas. A senhora Van Gundy marca uma visita ao apartamento de Tom para avaliar se ele é um homem de confiança, e ele precisa dar um jeito de esconder os pinguins a todo custo. Mas como você já pode imaginar, esconder 6 pinguins não é exatamente possível. Eles escapam, aparecem no meio da visita e transformam o encontro num verdadeiro circo. O plano de fechar o negócio começa a ruir e Tom percebe que para manter tudo sob controle, vai ter que escolher melhor suas prioridades. A pressão em cima do Tom chega no ponto máximo. A Nat Jones do zoológico aparece novamente, dessa vez sem aquele jeitinho simpático, e diz que se ele não entregar os pinguins imediatamente, vai ter problema sério com a lei. Tom tenta ganhar tempo, enrola, mas não tem jeito. Ela aparece com uma equipe e leva todos os 6. No começo, ele até tenta se convencer que foi melhor assim. Afinal, ele tinha reclamado desde o primeiro dia que era impossível viver com esses bichos num apartamento. Mas basta chegar em casa, abrir a porta e não ouvir o barulho, não ver a bagunça, não sentir o frio que eles provocavam. E o silêncio bate forte. É como se o lugar tivesse perdido a vida. E pior, os filhos percebem. Eles ficam tristes, distantes, e Tom sente que perdeu não só os pinguins, mas também aquele elo novo que estava construindo com a família. Tudo começa com um cara chamado Tom Popper, um corretor de imóveis super bem-sucedido, todo elegante, mas que vive focado no trabalho e quase não tem tempo para a família. Ele é separado, tem 2 filhos que não vê tanto quanto deveria e, para completar, é meio frio nas relações. O típico cara que acha que controle é a chave para a vida, até que um presente muito esquisito muda tudo. Esse presente vem do pai dele, que era um aventureiro viajando pelo mundo e com quem Tom não tinha muito contato. E não é uma carta, não é uma herança, não é um carro. É um pinguim. Sim, um pinguim de verdade, que chega vivo, andando pela casa como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins. No total, são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. A partir daí, a vida do Tom vira um caos completo. Ele tenta continuar sua rotina de negociações milionárias, reuniões chiques e jantares importantes, mas como é que faz isso com meia dúzia de pinguins aprontando na sala? Eles fazem bagunça, destroem móveis, escorregam pelo chão e deixam a casa parecendo um pedaço do Ártico. Só que no meio da confusão, acontece uma coisa inesperada. Os filhos dele começam a adorar os pinguins. E isso acaba aproximando o Tom da família de um jeito que ele nem lembrava que era possível. Mas claro que não seria tão simples. Além de ter que lidar com os pinguins, Tom ainda enfrenta uma pressão enorme no trabalho. Ele está prestes a fechar um negócio super importante vendendo um prédio histórico. Mas a dona do lugar não confia muito nele porque sente que ele é frio demais. E no meio disso tudo, aparece uma mulher do zoológico que quer levar os pinguins embora. Ela diz que eles precisam de cuidados especiais e que não é seguro ficarem num apartamento. O problema é que Tom, que no começo queria se livrar dos bichos, agora está super apegado a eles e não quer que sejam separados.
A relação entre Tom e os pinguins só cresce. Ele aprende a cuidar deles, cria um jeito maluco de adaptar a casa com gelo e até leva os bichos para o parque para se divertirem. E isso, sem ele perceber, vai mudando sua forma de ver a vida. Ele começa a entender que existem coisas mais importantes que o trabalho, como estar presente na vida dos filhos, se reconectar com a ex-esposa e aproveitar momentos simples. No começo, a gente conhece Tom Popper, e olha, ele é aquele tipo de cara que parece ter a vida perfeita por fora, mas por dentro tá meio vazio. Ele é corretor de imóveis de altíssimo nível, vende propriedades caríssimas e sabe exatamente o que o cliente quer ouvir. Sempre de terno impecável, celular na mão, agenda cheia, mas não tem muito espaço para nada que não seja negócio. A vida dele é corrida, prática e calculada. E essa frieza acaba aparecendo na relação com a família. Ele é divorciado da Amanda e os 2 filhos, Jane e Billy, só veem o pai de vez em quando. Quando se encontram, as conversas são meio sem graça, como se ele não soubesse mais como se conectar com eles. A gente percebe logo que essa distância tem raízes lá atrás na infância. O pai de Tom, o Tom Popper Sr., era um explorador que vivia viajando o mundo e quase nunca estava em casa. Isso fez o pequeno Tom crescer sentindo falta de atenção. E agora, adulto, ele acabou repetindo o mesmo padrão. Só que em vez de viajar, ele vive longe, porque está sempre trabalhando. É aquele ciclo que a gente nem percebe que está repetindo. E aí vem a virada. Um dia, Tom recebe uma notícia inesperada. O pai dele morreu e deixou um presente. Só que não é nada que ele esperava. Chega no apartamento uma grande caixa de madeira, pesada e misteriosa. Quando ele abre, tchan! Lá está um pinguim vivo, andando pela sala como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins. No total são 6: Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. Nesse ponto, Tom tá desesperado. Ele tenta trancar os pinguins num quarto, mas eles escapam. Ele tenta continuar seu dia como se nada tivesse acontecido, mas imagina, no meio de uma reunião séria, o telefone dele toca, e é o porteiro reclamando que tem barulho e cheiro de peixe vindo do apartamento. Mesmo assim, essa bagunça começa a chamar a atenção dos filhos dele, que chegam para uma visita e ficam encantados com os pinguins. E é aqui que a gente começa a ver uma mudança. Tom, que não sabia mais como conversar com as crianças, agora tem algo divertido para compartilhar. Ele ainda não percebe, mas os pinguins estão abrindo uma porta para algo que ele tinha perdido há muito tempo: momentos de verdade com a família. Mas, por enquanto, no fim dessa primeira parte, ele ainda está mais preocupado em controlar a situação do que em curtir. E, sinceramente, controlar 6 pinguins dentro de um apartamento de luxo não existe. É o tipo de problema que só está começando. Logo de cara, Tom percebe que não dá para manter 6 pinguins no apartamento sem fazer mudanças. Eles são animais de frio, então começam a sofrer com o calor. A solução que ele encontra: deixar o ar-condicionado no máximo e espalhar gelo pela casa. Em pouco tempo, o apartamento, que antes era todo moderno e chique, vira um mini Ártico improvisado, com neve artificial, blocos de gelo e poças de água pelo chão. É basicamente um parque de diversões para os pinguins e um desastre para quem precisa manter uma imagem profissional. Enquanto isso, Tom tenta continuar focado no trabalho. Ele está no meio de uma negociação importantíssima: convencer a dona de um prédio histórico a vender o imóvel. Essa senhora Van Gundy, é dura na queda, daquelas que sabem exatamente com quem estão lidando e não caem em conversa fiada. Ela já não tem muita simpatia por Tom porque sente que ele é calculista demais. Então imagina a cena. Ele precisa mostrar que é confiável e refinado, mas ao mesmo tempo tem meia dúzia de pinguins em casa destruindo tudo. E claro que eles escolhem os piores momentos para aprontar. Em uma reunião com clientes, por exemplo, um pinguim começa a cantar,
aquele som alto e engraçado que eles fazem, e Tom tenta disfarçar dizendo que é o encanamento do prédio. Só que no instante seguinte, outro pinguim aparece no meio da sala, patinando no chão molhado. A reunião acaba virando um espetáculo e o que era para ser um momento sério se transforma em comédia involuntária. Os filhos, por outro lado, estão amando. Cada vez que vão visitar o pai, encontram um apartamento mais divertido e gelado. Eles ajudam a alimentar os pinguins, dão peixe, brincam de escorregar no gelo e até inventam jogos. A Jane, a filha mais velha, que antes parecia distante, começa a sorrir de novo na presença do pai. E o Billy, o mais novo, fica grudado nele como nunca. Só que junto com essa aproximação, vem um problema. Nat Jones, uma funcionária do zoológico, fica sabendo que Tom está com pinguins em casa e aparece dizendo que é ilegal e que eles precisam ser levados para um habitat adequado. Ela até parece simpática no começo, mas deixa claro que se ele não entregar os bichos, pode ter problemas sérios. Tom fica dividido. No início ele pensa, ótimo, assim me livro deles e minha vida volta ao normal. Mas aí vem aquele peso no coração. Ele já está acostumado a acordar com os pinguins, a brincar com eles e percebe que não é tão simples se separar. E quando vê como os filhos ficam felizes com a presença dos bichos, isso pega ainda mais. Enquanto decide o que fazer, ele começa a criar uma rotina meio maluca com os pinguins. Leva todos para o parque, deixa eles nadarem na fonte e até ensaia truques para distraí-los. Mas claro, a cidade inteira começa a notar e logo o cara com os pinguins vira assunto entre vizinhos e curiosos. No trabalho, as coisas começam a ficar tensas. A senhora Van Gundy marca uma visita ao apartamento de Tom para avaliar se ele é um homem de confiança, e ele precisa dar um jeito de esconder os pinguins a todo custo. Mas como você já pode imaginar, esconder 6 pinguins não é exatamente possível. Eles escapam, aparecem no meio da visita e transformam o encontro num verdadeiro circo. O plano de fechar o negócio começa a ruir e Tom percebe que para manter tudo sob controle, vai ter que escolher melhor suas prioridades. A pressão em cima do Tom chega no ponto máximo. A Nat Jones do zoológico aparece novamente, dessa vez sem aquele jeitinho simpático, e diz que se ele não entregar os pinguins imediatamente, vai ter problema sério com a lei. Tom tenta ganhar tempo, enrola, mas não tem jeito. Ela aparece com uma equipe e leva todos os 6. No começo, ele até tenta se convencer que foi melhor assim. Afinal, ele tinha reclamado desde o primeiro dia que era impossível viver com esses bichos num apartamento. Mas basta chegar em casa, abrir a porta e não ouvir o barulho, não ver a bagunça, não sentir o frio que eles provocavam. E o silêncio bate forte. É como se o lugar tivesse perdido a vida. E pior, os filhos percebem. Eles ficam tristes, distantes, e Tom sente que perdeu não só os pinguins, mas também aquele elo novo que estava construindo com a família. Tudo começa com um cara chamado Tom Popper, um corretor de imóveis super bem-sucedido, todo elegante, mas que vive focado no trabalho e quase não tem tempo para a família. Ele é separado, tem 2 filhos que não vê tanto quanto deveria e, para completar, é meio frio nas relações. O típico cara que acha que controle é a chave para a vida, até que um presente muito esquisito muda tudo. Esse presente vem do pai dele, que era um aventureiro viajando pelo mundo e com quem Tom não tinha muito contato. E não é uma carta, não é uma herança, não é um carro. É um pinguim. Sim, um pinguim de verdade, que chega vivo, andando pela casa como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins. No total, são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. A partir daí, a vida do Tom vira um caos completo. Ele tenta continuar sua rotina de negociações milionárias, reuniões chiques e jantares importantes, mas como é que faz isso com meia dúzia de pinguins aprontando na sala? Eles fazem bagunça, destroem móveis, escorregam pelo chão e deixam a casa parecendo um pedaço do Ártico. Só que no meio da confusão, acontece uma coisa inesperada. Os filhos dele começam a adorar os pinguins.
E isso acaba aproximando Tom da família de um jeito que ele nem lembrava que era possível. Mas claro que não seria tão simples. Além de ter que lidar com os pinguins, Tom ainda enfrenta uma pressão enorme no trabalho. Ele está prestes a fechar um negócio super importante vendendo um prédio histórico. Mas a dona do lugar não confia muito nele porque sente que ele é frio demais. E no meio disso tudo, aparece uma mulher do zoológico que quer levar os pinguins embora. Ela diz que eles precisam de cuidados especiais e que não é seguro ficarem num apartamento. O problema é que Tom, que no começo queria se livrar dos bichos, agora está super apegado a eles e não quer que sejam separados. A relação entre Tom e os pinguins só cresce. Ele aprende a cuidar deles, cria um jeito maluco de adaptar a casa com gelo e até leva os bichos para o parque para se divertirem. E isso, sem ele perceber, vai mudando sua forma de ver a vida. Ele começa a entender que existem coisas mais importantes que o trabalho, como estar presente na vida dos filhos, se reconectar com a ex-esposa e aproveitar momentos simples. No começo, a gente conhece Tom Popper. E olha, ele é aquele tipo de cara que parece ter a vida perfeita por fora, mas por dentro tá meio vazio. Ele é corretor de imóveis de altíssimo nível, vende propriedades caríssimas e sabe exatamente o que o cliente quer ouvir. Sempre de terno impecável, celular na mão, agenda cheia, mas não tem muito espaço para nada que não seja negócio. A vida dele é corrida, prática e calculada. E essa frieza acaba aparecendo na relação com a família. Ele é divorciado da Amanda e os 2 filhos, Jane e Billy, só veem o pai de vez em quando. Quando se encontram, as conversas são meio sem graça, como se ele não soubesse mais como se conectar com eles. A gente percebe logo que essa distância tem raízes lá atrás na infância. O pai de Tom, o Tom Popper Sr., era um explorador que vivia viajando o mundo e quase nunca estava em casa. Isso fez o pequeno Tom crescer sentindo falta de atenção. E agora, adulto, ele acabou repetindo o mesmo padrão. Só que em vez de viajar, ele vive longe, porque está sempre trabalhando. É aquele ciclo que a gente nem percebe que está repetindo. E aí vem a virada. Um dia, Tom recebe uma notícia inesperada. O pai dele morreu e deixou um presente. Só que não é nada que ele esperava. Chega no apartamento uma grande caixa de madeira, pesada e misteriosa. Quando ele abre, tchan! Lá está um pinguim vivo, andando pela sala como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins. No total são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. Nesse ponto, Tom tá desesperado. Ele tenta trancar os pinguins num quarto, mas eles escapam. Ele tenta continuar seu dia como se nada tivesse acontecido, mas imagina, no meio de uma reunião séria, o telefone dele toca, e é o porteiro reclamando que tem barulho e cheiro de peixe vindo do apartamento. Mesmo assim, essa bagunça começa a chamar a atenção dos filhos dele, que chegam para uma visita e ficam encantados com os pinguins. E é aqui que a gente começa a ver uma mudança. Tom, que não sabia mais como conversar com as crianças, agora tem algo divertido para compartilhar. Ele ainda não percebe, mas os pinguins estão abrindo uma porta para algo que ele tinha perdido há muito tempo: momentos de verdade com a família. Mas, por enquanto, no fim dessa primeira parte, ele ainda está mais preocupado em controlar a situação do que em curtir. E, sinceramente, controlar 6 pinguins dentro de um apartamento de luxo não existe. É o tipo de problema que só está começando. Logo de cara, Tom percebe que não dá para manter 6 pinguins no apartamento sem fazer mudanças. Eles são animais de frio, então começam a sofrer com o calor. A solução que ele encontra é deixar o ar-condicionado no máximo e espalhar gelo pela casa. Em pouco tempo, o apartamento, que antes era todo moderno e chique, vira um mini ártico improvisado, com neve artificial, blocos de gelo e poças de água pelo chão.
É basicamente um parque de diversões para os pinguins e um desastre para quem precisa manter uma imagem profissional. Enquanto isso, Tom tenta continuar focado no trabalho. Ele está no meio de uma negociação importantíssima, convencer a dona de um prédio histórico a vender o imóvel. Essa senhora Van Gundy, é dura na queda, daquelas que sabem exatamente com quem estão lidando e não caem em conversa fiada. Ela já não tem muita simpatia por Tom porque sente que ele é calculista demais. Então imagina a cena. Ele precisa mostrar que é confiável e refinado, mas ao mesmo tempo tem meia dúzia de pinguins em casa destruindo tudo. E claro que eles escolhem os piores momentos para aprontar. Em uma reunião com clientes, por exemplo, um pinguim começa a cantar, aquele som alto e engraçado que eles fazem, e Tom tenta disfarçar dizendo que é o encanamento do prédio. Só que no instante seguinte, outro pinguim aparece no meio da sala, patinando no chão molhado. A reunião acaba virando um espetáculo e o que era para ser um momento sério se transforma em comédia involuntária. Os filhos, por outro lado, estão amando. Cada vez que vão visitar o pai, encontram um apartamento mais divertido e gelado. Eles ajudam a alimentar os pinguins, dão peixe, brincam de escorregar no gelo e até inventam jogos. A Jane, a filha mais velha, que antes parecia distante, começa a sorrir de novo na presença do pai. E o Billy, o mais novo, fica grudado nele como nunca. Só que junto com essa aproximação, vem um problema. Nat Jones, uma funcionária do zoológico, fica sabendo que Tom está com pinguins em casa e aparece dizendo que é ilegal e que eles precisam ser levados para um habitat adequado. Ela até parece simpática no começo, mas deixa claro que se ele não entregar os bichos, pode ter problemas sérios. Tom fica dividido. No início ele pensa, ótimo, assim me livro deles e minha vida volta ao normal. Mas aí vem aquele peso no coração. Ele já está acostumado a acordar com os pinguins, a brincar com eles e percebe que não é tão simples se separar. E quando vê como os filhos ficam felizes com a presença dos bichos, isso pega ainda mais. Enquanto decide o que fazer, ele começa a criar uma rotina meio maluca com os pinguins. Leva todos para o parque, deixa eles nadarem na fonte e até ensaia truques para distraí-los. Mas claro, a cidade inteira começa a notar e logo o cara com os pinguins vira assunto entre vizinhos e curiosos. No trabalho, as coisas começam a ficar tensas. A senhora Van Gundy marca uma visita ao apartamento de Tom para avaliar se ele é um homem de confiança, e ele precisa dar um jeito de esconder os pinguins a todo custo. Mas como você já pode imaginar, esconder 6 pinguins não é exatamente possível. Eles escapam, aparecem no meio da visita e transformam o encontro num verdadeiro circo. O plano de fechar o negócio começa a ruir e Tom percebe que para manter tudo sob controle, vai ter que escolher melhor suas prioridades. A pressão em cima do Tom chega no ponto máximo. A Nat Jones do zoológico aparece novamente, dessa vez sem aquele jeitinho simpático, e diz que se ele não entregar os pinguins imediatamente, vai ter problema sério com a lei. Tom tenta ganhar tempo, enrola, mas não tem jeito. Ela aparece com uma equipe e leva todos os 6. No começo, ele até tenta se convencer que foi melhor assim. Afinal, ele tinha reclamado desde o primeiro dia que era impossível viver com esses bichos num apartamento. Mas basta chegar em casa, abrir a porta e não ouvir o barulho, não ver a bagunça, não sentir o frio que eles provocavam. E o silêncio bate forte. É como se o lugar tivesse perdido a vida. E pior, os filhos percebem. Eles ficam tristes, distantes, e Tom sente que perdeu não só os pinguins, mas também aquele elo novo que estava construindo com a família. Tudo começa com um cara chamado Tom Popper, um corretor de imóveis super bem-sucedido, todo elegante, mas que vive focado no trabalho e quase não tem tempo para a família. Ele é separado, tem 2 filhos que não vê tanto quanto deveria e, para completar, é meio frio nas relações. O típico cara que acha que controle é a chave para a vida. Até que um presente muito esquisito muda tudo. Esse presente vem do pai dele, que era um aventureiro viajando pelo mundo e com quem Tom não tinha muito contato. E não é uma carta, não é uma herança, não é um carro. É um pinguim. Sim, um pinguim de verdade, que chega vivo, andando pela casa como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto!
Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho. Mas aí, chegam mais pinguins. No total, são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. A partir daí, a vida do Tom vira um caos completo. Ele tenta continuar sua rotina de negociações milionárias, reuniões chiques e jantares importantes, mas como é que faz isso com meia dúzia de pinguins aprontando na sala? Eles fazem bagunça, destroem móveis, escorregam pelo chão e deixam a casa parecendo um pedaço do Ártico. Só que no meio da confusão, acontece uma coisa inesperada. Os filhos dele começam a adorar os pinguins. E isso acaba aproximando o Tom da família de um jeito que ele nem lembrava que era possível. Mas claro que não seria tão simples. Além de ter que lidar com os pinguins, Tom ainda enfrenta uma pressão enorme no trabalho. Ele está prestes a fechar um negócio super importante vendendo um prédio histórico. Mas a dona do lugar não confia muito nele porque sente que ele é frio demais. E no meio disso tudo, aparece uma mulher do zoológico que quer levar os pinguins embora. Ela diz que eles precisam de cuidados especiais e que não é seguro ficarem num apartamento. O problema é que Tom, que no começo queria se livrar dos bichos, agora está super apegado a eles e não quer que sejam separados. A relação entre Tom e os pinguins só cresce. Ele aprende a cuidar deles, cria um jeito maluco de adaptar a casa com gelo e até leva os bichos para o parque para se divertirem. E isso, sem ele perceber, vai mudando sua forma de ver a vida. Ele começa a entender que existem coisas mais importantes que o trabalho, como estar presente na vida dos filhos, se reconectar com a ex-esposa e aproveitar momentos simples. No começo, a gente conhece Tom Popper, e olha, ele é aquele tipo de cara que parece ter a vida perfeita por fora, mas por dentro tá meio vazio. Ele é corretor de imóveis de altíssimo nível, vende propriedades caríssimas e sabe exatamente o que o cliente quer ouvir. Sempre de terno impecável, celular na mão, agenda cheia, mas não tem muito espaço para nada que não seja negócio. A vida dele é corrida, prática e calculada. E essa frieza acaba aparecendo na relação com a família. Ele é divorciado da Amanda e os 2 filhos, Jane e Billy, só veem o pai de vez em quando. Quando se encontram, as conversas são meio sem graça, como se ele não soubesse mais como se conectar com eles. A gente percebe logo que essa distância tem raízes lá atrás na infância. O pai de Tom, o Tom Popper Sr., era um explorador que vivia viajando o mundo e quase nunca estava em casa. Isso fez o pequeno Tom crescer sentindo falta de atenção. E agora, adulto, ele acabou repetindo o mesmo padrão. Só que em vez de viajar, ele vive longe, porque está sempre trabalhando. É aquele ciclo que a gente nem percebe que está repetindo. E aí vem a virada. Um dia, Tom recebe uma notícia inesperada. O pai dele morreu e deixou um presente. Só que não é nada que ele esperava. Chega no apartamento uma grande caixa de madeira, pesada e misteriosa. Quando ele abre, tchan! Lá está um pinguim vivo, andando pela sala como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins. No total são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. Nesse ponto, Tom tá desesperado. Ele tenta trancar os pinguins num quarto, mas eles escapam. Ele tenta continuar seu dia como se nada tivesse acontecido, mas imagina, no meio de uma reunião séria, o telefone dele toca, e é o porteiro reclamando que tem barulho e cheiro de peixe vindo do apartamento. Mesmo assim, essa bagunça começa a chamar a atenção dos filhos dele, que chegam para uma visita e ficam encantados com os pinguins. E é aqui que a gente começa a ver uma mudança. Tom, que não sabia mais como conversar com as crianças, agora tem algo divertido para compartilhar. Ele ainda não percebe, mas os pinguins estão abrindo uma porta para algo que ele tinha perdido há muito tempo: momentos de verdade com a família.
Mas, por enquanto, no fim dessa primeira parte, ele ainda está mais preocupado em controlar a situação do que em curtir. E, sinceramente, controlar 6 pinguins dentro de um apartamento de luxo não existe. É o tipo de problema que só está começando. Logo de cara, Tom percebe que não dá para manter 6 pinguins no apartamento sem fazer mudanças. Eles são animais de frio, então começam a sofrer com o calor. A solução que ele encontra: deixar o ar-condicionado no máximo e espalhar gelo pela casa. Em pouco tempo, o apartamento, que antes era todo moderno e chique, vira um mini Ártico improvisado, com neve artificial, blocos de gelo e poças de água pelo chão. É basicamente um parque de diversões para os pinguins e um desastre para quem precisa manter uma imagem profissional. Enquanto isso, Tom tenta continuar focado no trabalho. Ele está no meio de uma negociação importantíssima: convencer a dona de um prédio histórico a vender o imóvel. Essa senhora Van Gundy, é dura na queda, daquelas que sabem exatamente com quem estão lidando e não caem em conversa fiada. Ela já não tem muita simpatia por Tom porque sente que ele é calculista demais. Então imagina a cena. Ele precisa mostrar que é confiável e refinado, mas ao mesmo tempo tem meia dúzia de pinguins em casa destruindo tudo. E claro que eles escolhem os piores momentos para aprontar. Em uma reunião com clientes, por exemplo, um pinguim começa a cantar, aquele som alto e engraçado que eles fazem, e Tom tenta disfarçar dizendo que é o encanamento do prédio. Só que no instante seguinte, outro pinguim aparece no meio da sala, patinando no chão molhado. A reunião acaba virando um espetáculo e o que era para ser um momento sério se transforma em comédia involuntária. Os filhos, por outro lado, estão amando. Cada vez que vão visitar o pai, encontram um apartamento mais divertido e gelado. Eles ajudam a alimentar os pinguins, dão peixe, brincam de escorregar no gelo e até inventam jogos. A Jane, a filha mais velha, que antes parecia distante, começa a sorrir de novo na presença do pai. E o Billy, o mais novo, fica grudado nele como nunca. Só que junto com essa aproximação, vem um problema. Nat Jones, uma funcionária do zoológico, fica sabendo que Tom está com pinguins em casa e aparece dizendo que é ilegal e que eles precisam ser levados para um habitat adequado. Ela até parece simpática no começo, mas deixa claro que se ele não entregar os bichos, pode ter problemas sérios. Tom fica dividido. No início ele pensa: ótimo, assim me livro deles e minha vida volta ao normal. Mas aí vem aquele peso no coração. Ele já está acostumado a acordar com os pinguins, a brincar com eles e percebe que não é tão simples se separar. E quando vê como os filhos ficam felizes com a presença dos bichos, isso pega ainda mais. Enquanto decide o que fazer, ele começa a criar uma rotina meio maluca com os pinguins. Leva todos para o parque, deixa eles nadarem na fonte e até ensaia truques para distraí-los. Mas claro, a cidade inteira começa a notar e logo o cara com os pinguins vira assunto entre vizinhos e curiosos. No trabalho, as coisas começam a ficar tensas. A senhora Van Gundy marca uma visita ao apartamento de Tom para avaliar se ele é um homem de confiança, e ele precisa dar um jeito de esconder os pinguins a todo custo. Mas como você já pode imaginar, esconder 6 pinguins não é exatamente possível. Eles escapam, aparecem no meio da visita e transformam o encontro num verdadeiro circo. O plano de fechar o negócio começa a ruir e Tom percebe que para manter tudo sob controle, vai ter que escolher melhor suas prioridades. A pressão em cima do Tom chega no ponto máximo. A Nat Jones do zoológico aparece novamente, dessa vez sem aquele jeitinho simpático, e diz que se ele não entregar os pinguins imediatamente, vai ter problema sério com a lei. Tom tenta ganhar tempo, enrola, mas não tem jeito. Ela aparece com uma equipe e leva todos os 6. No começo, ele até tenta se convencer que foi melhor assim. Afinal, ele tinha reclamado desde o primeiro dia que era impossível viver com esses bichos num apartamento. Mas basta chegar em casa, abrir a porta e não ouvir o barulho, não ver a bagunça, não sentir o frio que eles provocavam. E o silêncio bate forte. É como se o lugar tivesse perdido a vida. E pior, os filhos percebem. Eles ficam tristes, distantes, e Tom sente que perdeu não só os pinguins,
mas também aquele elo novo que estava construindo com a família. Tudo começa com um cara chamado Tom Popper, um corretor de imóveis super bem-sucedido, todo elegante, mas que vive focado no trabalho e quase não tem tempo para a família. Ele é separado, tem 2 filhos que não vê tanto quanto deveria e, para completar, é meio frio nas relações. O típico cara que acha que controle é a chave para a vida, até que um presente muito esquisito muda tudo. Esse presente vem do pai dele, que era um aventureiro viajando pelo mundo e com quem Tom não tinha muito contato. E não é uma carta, não é uma herança, não é um carro. É um pinguim. Sim, um pinguim de verdade, que chega vivo, andando pela casa como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins. No total, são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho. Os nomes já dão uma dica das personalidades de cada um. A partir daí, a vida do Tom vira um caos completo. Ele tenta continuar sua rotina de negociações milionárias, reuniões chiques e jantares importantes, mas como é que faz isso com meia dúzia de pinguins aprontando na sala? Eles fazem bagunça, destroem móveis, escorregam pelo chão e deixam a casa parecendo um pedaço do Ártico. Só que no meio da confusão, acontece uma coisa inesperada. Os filhos dele começam a adorar os pinguins. E isso acaba aproximando o Tom da família de um jeito que ele nem lembrava que era possível. Mas claro que não seria tão simples. Além de ter que lidar com os pinguins, Tom ainda enfrenta uma pressão enorme no trabalho. Ele está prestes a fechar um negócio super importante vendendo um prédio histórico. Mas a dona do lugar não confia muito nele porque sente que ele é frio demais. E no meio disso tudo, aparece uma mulher do zoológico que quer levar os pinguins embora. Ela diz que eles precisam de cuidados especiais e que não é seguro ficarem num apartamento. O problema é que Tom, que no começo queria se livrar dos bichos, agora está super apegado a eles e não quer que sejam separados. A relação entre Tom e os pinguins só cresce. Ele aprende a cuidar deles, cria um jeito maluco de adaptar a casa com gelo e até leva os bichos para o parque para se divertirem. E isso, sem ele perceber, vai mudando sua forma de ver a vida. Ele começa a entender que existem coisas mais importantes que o trabalho, como estar presente na vida dos filhos, se reconectar com a ex-esposa e aproveitar momentos simples. No começo, a gente conhece Tom Popper, e olha, ele é aquele tipo de cara que parece ter a vida perfeita por fora, mas por dentro tá meio vazio. Ele é corretor de imóveis de altíssimo nível, vende propriedades caríssimas e sabe exatamente o que o cliente quer ouvir. Sempre de terno impecável, celular na mão, agenda cheia, mas não tem muito espaço para nada que não seja negócio. A vida dele é corrida, prática e calculada. E essa frieza acaba aparecendo na relação com a família. Ele é divorciado da Amanda e os 2 filhos, Jane e Billy, só veem o pai de vez em quando. Quando se encontram, as conversas são meio sem graça, como se ele não soubesse mais como se conectar com eles. A gente percebe logo que essa distância tem raízes lá atrás na infância. O pai de Tom, o Tom Popper Sr., era um explorador que vivia viajando o mundo e quase nunca estava em casa. Isso fez o pequeno Tom crescer sentindo falta de atenção. E agora, adulto, ele acabou repetindo o mesmo padrão. Só que em vez de viajar, ele vive longe, porque está sempre trabalhando. É aquele ciclo que a gente nem percebe que está repetindo. E aí vem a virada. Um dia, Tom recebe uma notícia inesperada. O pai dele morreu e deixou um presente. Só que não é nada que ele esperava. Chega no apartamento uma grande caixa de madeira, pesada e misteriosa. Quando ele abre, tchan! Lá está um pinguim vivo, andando pela sala como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Imagina o susto! Tom tenta resolver rápido, ligar para todo mundo para se livrar do bicho, mas aí chegam mais pinguins. No total são 6. Capitão, Mamãe, Mordida, Espirro, Comilão e Espertinho.
os nomes e a dar uma dica das personalidades de cada um. Nesse ponto, Tom tá desesperado. Ele tenta trancar os pinguins num quarto, mas eles escapam. Ele tenta continuar seu dia como se nada tivesse acontecido, mas imagina, no meio de uma reunião séria, o telefone dele toca, e é o porteiro reclamando que tem barulho e cheiro de peixe vindo do apartamento. Mesmo assim, essa bagunça começa a chamar a atenção dos filhos dele, que chegam para uma visita e ficam encantados com os pinguins. E é aqui que a gente começa a ver uma mudança. Tom, que não sabia mais como conversar com as crianças, agora tem algo divertido para compartilhar. Ele ainda não percebe, mas os pinguins estão abrindo uma porta para algo que ele tinha perdido há muito tempo: momentos de verdade com a família. Mas, por enquanto, no fim dessa primeira parte, ele ainda está mais preocupado em controlar a situação do que em curtir. E, sinceramente, controlar 6 pinguins dentro de um apartamento de luxo não existe. É o tipo de problema que só está começando. Logo de cara, Tom percebe que não dá para manter 6 pinguins no apartamento sem fazer mudanças. Eles são animais de frio, então começam a sofrer com o calor. A solução que ele encontra: deixar o ar-condicionado no máximo e espalhar gelo pela casa. Em pouco tempo, o apartamento, que antes era todo moderno e chique, vira um mini Ártico improvisado, com neve artificial, blocos de gelo e poças de água pelo chão. É basicamente um parque de diversões para os pinguins e um desastre para quem precisa manter uma imagem profissional. Enquanto isso, Tom tenta continuar focado no trabalho. Ele está no meio de uma negociação importantíssima: convencer a dona de um prédio histórico a vender o imóvel. Essa senhora Van Gundy, é dura na queda, daquelas que sabem exatamente com quem estão lidando e não caem em conversa fiada. Ela já não tem muita simpatia por Tom porque sente que ele é calculista demais. Então imagina a cena. Ele precisa mostrar que é confiável e refinado, mas ao mesmo tempo tem meia dúzia de pinguins em casa destruindo tudo. E claro que eles escolhem os piores momentos para aprontar. Em uma reunião com clientes, por exemplo, um pinguim começa a cantar, aquele som alto e engraçado que eles fazem, e Tom tenta disfarçar dizendo que é o encanamento do prédio. Só que no instante seguinte, outro pinguim aparece no meio da sala, patinando no chão molhado. A reunião acaba virando um espetáculo e o que era para ser um momento sério se transforma em comédia involuntária. Os filhos, por outro lado, estão amando. Cada vez que vão visitar o pai, encontram um apartamento mais divertido e gelado. Eles ajudam a alimentar os pinguins, dão peixe, brincam de escorregar no gelo e até inventam jogos. A Jane, a filha mais velha, que antes parecia distante, começa a sorrir de novo na presença do pai. E o Billy, o mais novo, fica grudado nele como nunca. Só que junto com essa aproximação, vem um problema. Nat Jones, uma funcionária do zoológico, fica sabendo que Tom está com pinguins em casa e aparece dizendo que é ilegal e que eles precisam ser levados para um habitat adequado. Ela até parece simpática no começo, mas deixa claro que se ele não entregar os bichos, pode ter problemas sérios. Tom fica dividido. No início ele pensa: ótimo, assim me livro deles e minha vida volta ao normal. Mas aí vem aquele peso no coração. Ele já está acostumado a acordar com os pinguins, a brincar com eles e percebe que não é tão simples se separar. E quando vê como os filhos ficam felizes com a presença dos bichos, isso pega ainda mais. Enquanto decide o que fazer, ele começa a criar uma rotina meio maluca com os pinguins. Leva todos para o parque, deixa eles nadarem na fonte e até ensaia truques para distraí-los. Mas claro, a cidade inteira começa a notar e logo o cara com os pinguins vira assunto entre vizinhos e curiosos. No trabalho, as coisas começam a ficar tensas. A senhora Van Gundy marca uma visita ao apartamento de Tom para avaliar se ele é um homem de confiança, e ele precisa dar um jeito de esconder os pinguins a todo custo. Mas como você já pode imaginar, esconder 6 pinguins não é exatamente possível. Eles escapam, aparecem no meio da visita e transformam o encontro num verdadeiro circo. O plano de fechar o negócio começa a ruir e Tom percebe que para manter tudo sob controle, vai ter que escolher melhor suas prioridades. A pressão em cima do Tom chega no ponto máximo. A Nat Jones do zoológico
aparece novamente, dessa vez sem aquele jeitinho simpático, e diz que se ele não entregar os pinguins imediatamente, vai ter problema sério com a lei. Tom tenta ganhar tempo, enrola, mas não tem jeito. Ela aparece com uma equipe e leva todos os 6. No começo, ele até tenta se convencer que foi melhor assim. Afinal, ele tinha reclamado desde o primeiro dia que era impossível viver com esses bichos num apartamento. Mas basta chegar em casa, abrir a porta e não ouvir o barulho, não ver a bagunça, não sentir o frio que eles provocavam. E o silêncio bate forte. É como se o lugar tivesse perdido a vida. E pior, os filhos percebem. Eles ficam tristes, distantes, e Tom sente que perdeu não só os pinguins, mas também aquele elo novo que estava construindo com a família. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.